Meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor esteja sobre nós, como sempre está. Eu fico muito feliz, mais uma vez, estar aqui junto com os irmãos e podermos refletir a respeito da Palavra de Deus. Os irmãos sabem do meu prazer e da minha alegria de compartilhar este momento com os irmãos, de compartilhar aquilo que temos refletido e de percebermos o quanto Deus pode fazer através da sua palavra. Eu quero convidá-los à leitura no livro de Mateus, no capítulo 4. Peço que você abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 10. Apenas 3 versículos para a nossa meditação. Conforme a minha tradução bíblica, diz assim: Levou-o novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, louvamos, engrandecemos o teu nome por este momento, Pai. Muito obrigado por tudo que aqui já vivenciamos, já ouvimos, por tudo que já percebemos que fizeste por nós, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, fala ao nosso coração, que a reflexão desta palavra, Senhor, seja para a transformação nossa e para a glória do teu nome, por Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus queridos, hoje nós estamos encerrando uma temática que foi discutida aqui ao longo de todos os domingos do mês de janeiro. Conforme os irmãos sabem, nós temos nesse ano o tema atitude, Hebreus 12:12, para dialogarmos ao longo do ano. E como esta palavra como acróstico, nós estamos tomando cada uma de suas letras para refletir a respeito daquilo que cada tema pode nos trazer. Especialmente no mês de janeiro, nós estamos refletindo, encerramos hoje esta reflexão a respeito de atitude de adorador ou de adoração. Os irmãos lembram que há alguns domingos atrás, nosso pastor Joésio trouxe uma palavra em João capítulo 4, quando Jesus Cristo conversa com a samaritana e ali proclama ela a respeito dos verdadeiros adoradores, aqueles que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. No domingo passado, nosso irmão Adriel trouxe aqui uma outra reflexão no livro de Êxodo, no momento em que Moisés prostra-se diante de Deus no monte, quando ele vai pela segunda vez apanhar ou tomar das mãos de Deus as palavras da lei. E ali ele reverencia ao Senhor numa atitude de adoração. Aprendemos algumas coisas a respeito da adoração nesses dois sermões, e hoje eu queria falar um pouquinho a respeito da intenção da adoração, mais especificamente nesse texto que fala um pouco do que ou de quem não adorar, para nós entendermos
um pouco a respeito de como adorar. Os irmãos conhecem esse texto, sabem que é o texto em que Jesus Cristo é levado ao deserto para ser tentado, e essa é a última das 3 tentações pela qual ele passa. O momento em que o diabo leva Jesus Cristo a um monte alto e ali apresenta os reinos da terra para ele e diz a ele que se ele o adorar, eles poderão ter todos os reinos da terra aos seus pés. E Jesus dá uma resposta que encontra-se no Antigo Testamento, e nós vamos refletir um pouquinho a respeito destas 2 ideias, tanto da ideia apresentada aqui como uma proposta do diabo, quanto da ideia que Jesus apresenta como resposta à tentação. Em primeiro lugar, relembrando um pouco o que o pastor Joésio falou aqui e pregou no discurso de Jesus com a samaritana, os irmãos vão lembrar que uma das ideias do discurso é que a mulher indaga a Cristo, pergunta a Jesus Cristo, qual o lugar correto de se adorar. Os samaritanos tinham uma dúvida, ou pelo menos a mulher samaritana tinha uma dúvida, por conta de que os samaritanos, como herdeiros do antigo Israel, que foi invadido pela Assíria, eles tinham como crença que a adoração ao Senhor deveria ser feita no Monte Gerizim, na região norte de toda a região, antiga região de Israel. Enquanto que os judeus, chamado no Antigo Testamento de Reino do Sul, tinham o monte onde foi construído o templo, o Monte de Jerusalém, como o local adequado para a adoração. Ambos brigavam em torno de qual seria o lugar correto para se adorar a Deus, ou no Monte Gerizim ou no Monte de Jerusalém, de forma que havia a ideia de que a adoração a Deus estava intrinsecamente ligada a um lugar e, em especial, a um lugar alto, a um monte. Nós vemos que aqui, da mesma forma, Jesus Cristo é conduzido a um monte, a uma montanha, e é apresentado a ele a todos os reinos da terra. O monte, no pensamento judaico, no pensamento hebraico, era o lugar onde o homem conseguia se aproximar de Deus. Na visão hebraica, havia uma espécie de redoma celestial, que ele chamava firmamento, e acima dessa redoma, Deus estava sentado num alto e sublime trono, como diz o texto bíblico. E que, cada vez que o homem subia na montanha mais alta, ele conseguia chegar um pouco mais perto desse trono e conseguiria reverenciar a Deus de forma mais adequada. Por isso, o diabo conduz Jesus até o monte, mas lá ele faz algo diferente. Ele aponta não para o alto, mas para baixo. Ele tira a atenção de Jesus de olhar para cima, para o alto e sublime trono, mas olhar para baixo, para os tronos da terra. De forma que ele deturpa a ideia ou a forma de adoração que era característica de um judeu. A isso Jesus Cristo retruca e comenta para ele que o texto, a Escritura Sagrada, especificamente a Torá para um judeu,
lhe diz que está escrito que ao Senhor teu Deus apenas adorarás, e somente a Ele servirás. Esse texto que é citado por Jesus pode ser encontrado no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 13. Mas se você for olhar na sua Bíblia, você vai perceber que tem uma coisa diferente. O texto bíblico lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, diz assim: somente ao Senhor temerás. Somente ao Senhor temerás e servirás. A uma primeira leitura, a gente se impressiona com essa aparente diferença e pensa o seguinte: por que Jesus disse que somente ao Senhor adorarás, se o texto original fala de temer e não de adorar? Vejam, a adoração, a palavra adoração, foi falada, foi mostrada aqui pelo nosso irmão Adriel, é uma atitude de inclinar-se, de abaixar-se. Algumas vezes significa dizer beijar os pés. E isso, para um judeu, era também símbolo de ter medo, de mostrar sua inferioridade. Os irmãos talvez vão lembrar que aqui foi falado pelo nosso irmão Adriel uma expressão que eu achei belíssima. Não sei se foi criada por ele ou se foi fruto das suas pesquisas, quando ele disse que a adoração é o infinitamente nada diante do Deus Todo-Poderoso. E esse reconhecer-se como infinitamente nada diante de um Deus Todo-Poderoso, venhamos e convenhamos, causa temor, causa medo de fato, causa tremor ao ponto de nós nos inclinarmos, assim como aconteceu com Moisés em cima do monte, diante da presença de Deus. Essa ideia permanece lá na citação feita por Jesus Cristo, porque para um judeu adorar é temer. Adorar é temer. Mas adorar também é servir. Como o próprio texto diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás ou temerás, e somente a Ele prestarás serviço. Somente a Ele servirás, dedicarás uma vida de serviço. Percebam que essas duas expressões bíblicas, essas duas palavras, nos trazem uma ideia de que a adoração tem uma intenção. A adoração, ela é fruto de algo que se deseja. E como algo que se deseja, com uma intenção, logicamente, ela só pode ser feita a partir da razão. A adoração, ela precisa ser racional. Embora a adoração, no termo judaico, no termo hebraico, signifique temor, mas não é um temor que apaga totalmente a sua razão. É um temor daquilo que você pode compreender. É um temor que faz compreender a distância entre você e o seu objeto de adoração, se assim eu puder dizer. Então, diante de Deus, o nosso reconhecimento, a nossa racionalidade nos faz reconhecer que nós somos nada. E nós tememos a Deus e intencionalmente nós adoramos a Deus. Uma outra característica
é que normalmente essa intenção nos faz desejar algo, mesmo que seja fugir daquela situação que nos faz temer. Ou para muitos, fazer com que a situação que nos faz temer nos traga algo de bom. Adorar como um ato racional é uma das prerrogativas apontadas pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, no primeiro versículo, quando ele nos exorta a que apresentemos a Deus o nosso culto racional. O nosso culto ou o nosso serviço ou aquilo que ofertamos de forma racional. Adoração também significa serviço porque, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o ato de reverenciar a Deus estava ligado a uma prática, seja ela de imolar um cordeiro, de queimá-lo, de matá-lo, de queimá-lo, de aspergir o seu sangue sobre o altar. Tudo isso diz respeito a um serviço, tudo isso diz respeito a um trabalho. Então, adorar a Deus é algo que dá trabalho, não é algo que se faça de forma desleixada, de forma tão simples, tão fácil. Mas adorar a Deus também é uma ação do Espírito. Também é uma ação do Espírito. Os irmãos sabem que no tempo de Jesus Cristo, o próprio Jesus contestava muitas práticas judaicas porque elas mantinham apenas uma visão terrena, uma visão do ponto de vista humano. Um dos grupos muito atacados pela fala de Jesus Cristo eram os saduceus. E os saduceus tinham uma visão plenamente terrena. A maioria dos saduceus, ou a quase totalidade dos saduceus, eram os sacerdotes do templo, aqueles homens que prestavam um serviço. E eles entendiam que essa prestação de serviço por si só ensejava a adoração. Mas eles esqueciam que adorar a Deus vai além daquilo que os nossos olhos podem ver, ou além daquilo que a nossa aparência pode mostrar. Nesse sentido, Jesus Cristo ele mostra para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. No pensamento hebraico, mais uma vez, recorrendo às raízes, a ideia de espírito está intimamente ligada à noção de razão, aquilo que eu faço com a minha mente ou com o meu coração, porque no pensamento, na tradição judaica, o homem pensava com o coração. Então, meus irmãos, quando o texto bíblico nos fala que o verdadeiro adorador adorará ao Pai em espírito e em verdade, mais uma vez nos mostra que é algo feito com uma racionalidade e com uma intenção. Há uma intenção em quem adora, seja ela qual for. Se a intenção do temor de fugir dali, ou a intenção de não ser castigado, como acontece com Pedro, quando pela primeira vez ele se encontra com Jesus Cristo. Os irmãos vão lembrar que quando Jesus aborda Pedro pela primeira vez, ele está numa embarcação, voltando de um tempo em que ele tentou fazer uma pescaria, não conseguiu nada, e Jesus diz para ele: jogue a rede do outro lado. Ele lança a rede, o barco vem cheio, quase naufragando, e ele se lança diante dos pés do Senhor. E é interessante que
Pedro, nesse momento, ele diz assim: afasta-te de mim, Senhor, que sou homem pecador. Você sabe por quê Pedro pede para Jesus se afastar dele? Porque ele reconhece em Jesus Cristo alguém enviado por Deus, alguém de uma autoridade espiritual maior do que a dele. Ele reconhece em si mesmo um homem pecador. E dentro daquilo que ele foi ensinado, ele pensa o seguinte: olha, se esse homem é um homem realmente de Deus, como eu tenho visto que é, e eu sou um homem pecador, se ele tocar em mim, como tudo que é santo, eu vou morrer. Porque essa era a ideia do judeu, de que aquilo que é santo, totalmente santo, é separado, e que se alguém, um homem pecador, um homem que não se purificasse, tocasse, morreria. É por isso que no Antigo Testamento o sumo sacerdote só entrava no santo lugar, aquele altar bem específico do templo, uma única vez por ano, e para isso ele passava todo um processo de purificação. Quando ele entrava lá no santo lugar, ele ia com uma corda amarrada na cintura. E na sua veste, era uma veste especial que tinha sinos na borda, para que ele, dentro lá, fizesse sinal de que ele está vivo. Ele tinha que balançar a sua roupa, porque ele estava, segundo o que eles entendiam, estava diante da presença de Deus. Se a purificação não tivesse sido feita corretamente, e se houvesse ainda pecado naquele homem, ele morreria ali mesmo. E nenhum outro homem ia entrar para tirar o corpo dele. Eles puxavam com a corda que tinham amarrado na cintura dele. Essa ideia estava na mente de Pedro quando ele se vê diante de Jesus Cristo e ele diz: afasta-te de mim, Senhor, que sou homem pecador. Pedro, na verdade, tinha medo e não queria morrer. Mas isso ele conclui de forma racional. De forma racional. A racionalidade da adoração nos faz prestar atenção para qual a nossa motivação para adorar a Deus. A adoração em espírito e em verdade, ela está para além de uma aparência e de uma atitude de serviço. A adoração em espírito e em verdade está para um coração que reconhece o poder e a soberania de Deus e a nossa insignificância diante do Pai. A adoração racional nos leva a refletirmos essa distância, essa grande diferença. E mais do que isso, ela nos leva a nos prostrarmos diante de Deus, diante do seu amor maravilhoso, que mesmo estando tão separado, havendo um abismo tão grande, fez questão de cruzar esse abismo e nos alcançar. A verdadeira intenção da adoração nos faz reconhecer esse amor de Deus. E quando nós reconhecemos esse amor de Deus e nos tornamos adoradores verdadeiros, nós não precisamos mais de um lugar específico. Eu não preciso mais subir no Monte Gerizim ou no Monte de Jerusalém. Eu não preciso estar dentro do templo da Pibem ou estar na reunião de pequeno grupo na sala da minha casa. Eu não preciso mais estar diante de olhos, diante de alguém para me mostrar como um adorador. Uma vez que eu racionalmente reconheço o poder de Deus na minha vida, reconheço a sua soberania e o seu imenso amor, eu me torno um adorador
de contínuo, um adorador constante, que adora ao Pai em espírito e em verdade, onde quer que esteja. Porque eu passo a andar com a minha mente e o meu coração inclinados diante de Deus. E uma coisa que é interessante é o modo como a adoração se processa. A adoração é a rendição de graças a Deus. No Salmo 107, no versículo 1, o escritor bíblico diz assim: dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Percebam que a ideia de adoração, conforme nós percebemos, de reconhecer o amor de Deus, nos leva a um coração grato, a uma ação de glorificar e de dar graças a Deus. Por que é interessante a gente entender essa distinção de adoração? Por que é tão importante a gente entender essa forma de adorar a Deus conforme Jesus Cristo nos ensina? Especificamente nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas, muitas comunidades que seduzem aqueles mais frágeis a que dediquem um tempo de adoração a Deus, para que essa adoração lhes traga algum benefício. Os irmãos já devem entender do que eu estou falando. Algumas comunidades cristãs, algumas comunidades religiosas, que se utilizam da adoração como ferramenta de barganha diante de Deus. Ou pelo menos daquilo que eles entendem como adoração. Aquilo que eles entendem como ritual que agrada a Deus. Vejam que a intenção da adoração é outra. Não é a de um coração grato, mas é a de um coração ansioso por algo que ainda vai acontecer, ou por algo que se deseja que aconteça. De modo que eu questiono se essa adoração é uma adoração verdadeira. Assim como questiono de mim mesmo, quando oro a Deus, quando oferto a Deus a minha adoração, porque desejo aparecer diante de Deus para alcançar algo que é do meu interesse próprio. Essa reflexão a respeito da intenção da adoração me fez entender que diversas vezes eu achava que estava adorando, mas na verdade eu estava tentando barganhar com Deus. Um coração verdadeiramente de adorador, nele existe uma seta que aponta para um tempo da vida do adorador. Esse tempo não é um tempo futuro, não é um tempo que está por vir, mas é um tempo passado. O coração de um verdadeiro adorador possui uma seta que aponta para a sua história, dizendo: aqui o Senhor atuou, aqui o Senhor atuou, aqui você foi salvo pela mão do Senhor. Nesse momento o Senhor estava ao seu lado, mesmo quando você não percebia. E esse coração racionaliza e entende que não é merecedor de todas essas ações do passado. Entendido que você não é merecedor, nem eu sou merecedor, nós nos admiramos
desse imenso amor. Nós nos tornamos temerosos, sim, não no sentido de tremer de medo, mas no sentido de que nós reverenciamos ao Senhor pelo seu imenso e maravilhoso amor. O coração de um verdadeiro adorador não espera nada para o futuro. Ele aponta sempre para o passado. Um coração de um verdadeiro adorador traz à mente a atitude de serviço no momento presente, em gratidão, em imensa gratidão a tudo aquilo que o Senhor já fez. Talvez você, no momento presente, não consiga olhar para o passado e ver coisas tão boas assim. Talvez você não consiga entender em que momento Deus esteve segurando você. Mas se você está aqui, ou se você nos escuta, nos ouve, nos vê pelas redes sociais, e percebe, e entende e crê que Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário para a salvação nossa, para a salvação de todo aquele que crê, essa atitude por si só é um imenso ato de amor de Deus que nós não conseguimos entender. E nós racionalizamos essa diferença enorme entre aquilo que nós esperamos e aquilo que nos foi dado. Aquilo que estava exposto para mim era maldição, mas o Senhor me deu bênção. Eu não consigo entender, e diante desse inexplicável amor, eu me rendo e adoro ao Senhor. O verdadeiro adorador possui um coração grato a Deus, e o glorifica e o adora, e serve, porque reconhece a sua imensa bondade. Esta semana eu estive conversando com uma certa pessoa de quem eu contratei um serviço, e ele foi até a minha casa e nós começamos a realizar algumas atividades. E ele percebeu, a minha Bíblia estava em cima da mesa, eu estava ao longo da semana algumas vezes refletindo sobre esse texto e pedindo a Deus que me ensinasse, que me dissesse o que falar. E foi interessante quando aquele homem pediu para parar um tempo, ele pediu licença e disse assim: eu posso conversar com você um pouco? Eu disse: pode. E ele começou a falar. Ele disse: eu vi que você é cristão. Eu disse: sou cristão, graças a Deus. Ele disse: eu creio em Cristo. Eu estive muito tempo dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade religiosa. Ele disse qual foi a igreja. E diante dessa comunidade, eu até alcancei certo posto. Eu era reconhecido, eu fazia certos trabalhos que era muito visível. Mas eu não sei por quê. Aquilo não me deixava feliz. E o tempo foi passando e eu fui reconhecendo que eu não era feliz. Então eu saí. E hoje eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, tenho um filho, eu consigo tudo que eu preciso, tudo que eu quero, tenho dinheiro, mas eu continuo não me sentindo feliz. E aí eu pedi para que ele falasse mais um pouco a respeito da sua vida, falasse um pouco sobre a sua infância, sobre a sua história. E aí eu vi naquele homem
que ele não conseguia reconhecer no seu passado tudo aquilo que Deus tinha feito por ele. Mas ele sempre esperava mais de Deus. Ele não conseguia se conformar com aquilo que ele já era e o que ele já tinha. Ele queria sempre um passo à frente. Porque na antiga comunidade onde ele viveu, disseram a ele que a felicidade estava nessas coisas, nas coisas que ele pode conseguir estando com Deus, nas coisas que ele pode alcançar estando com Deus. E em determinado momento da sua vida, quando ele eventualmente não alcançava ou não conseguia, ele começava a se sentir culpado. E ele dizia assim: eu fiz alguma coisa de errada e Deus está longe de mim. E aí eu consegui conversar com ele e disse assim: por que você carrega tanta culpa? Por que você carrega tanta culpa? Ele disse: quando eu entro na igreja, eu até visito, mas não consigo mais sentir aquilo que eu sentia. Eu não consigo mais ouvir, não me sinto bem naquele ambiente. Eu disse: olha, talvez você esteja querendo de Deus algo que Ele nunca vai lhe dar. E aquilo que Ele já lhe deu, você não consegue reconhecer. Ele disse: como assim? Eu disse: você é grato a Deus pela sua saúde, pela sua vida, por toda a experiência de vida que você já tem? Ele disse: sim, sou grato. Eu disse: você acha que você merece tudo isso que você tem? Ele disse: de jeito nenhum. E o que você tem, o que você alcançou, foi por merecimento? Deus lhe deu. Você acredita que foi Deus que lhe deu, mas Deus lhe deu porque você fez alguma coisa para Deus? Ele não respondeu. Parou e ficou refletindo. Eu disse: olhe, no dia em que você entender que Deus não quer nada do que você faz ou do que você tem, você vai ser invadido por uma paz, a paz que você tanto procura e a satisfação que você procura. Porque aquele que adora a Deus e que olha para o seu passado e consegue perceber a ação de Deus na sua vida, ele não deseja nada mais além do que a paz que excede todo entendimento. Ele mantém o seu coração tranquilo diante de Deus, mesmo diante da adversidade. Porque para ele, o mais importante não é o que Deus vai fazer, é tudo aquilo que Deus já fez. Esse é o caminho para a verdadeira adoração. É o caminho que faz você ser feliz e ser um verdadeiro adorador, adorando ao Pai em espírito e em verdade. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu quero convidar você para orar junto comigo. E logo em seguida nós vamos cantar uma música. Eu queria que você refletisse na letra dessa música, que você pensasse, olhasse para essa seta do seu coração, não a seta que aponta para frente, mas a seta que aponta para tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Vamos orar? Altíssimo Deus, mais uma vez, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai. Porque reconhecemos que Tu és digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória. Reconhecemos que nós não estaríamos aqui, Senhor, se não fosse o Teu amor, se não fosse a Tua graça, se o Teu Santo Espírito não nos tivesse conduzido. Nós reconhecemos, Senhor, mesmo
que em algum momento tenhamos passado por grandes dificuldades, mesmo que essa dificuldade esteja sendo vivenciada agora, nós declaramos, Senhor, que reconhecemos o Teu poder e a Tua soberania. Declaramos, Senhor, que sabemos do Teu amor por nós, que o Teu perdão é dado diariamente, que a Tua graça está derramada sobre nós, Pai, e que nós não somos merecedores de nada disso. Por isso, nosso coração está alegre, Senhor. Por isso, o nosso coração Te louva e Te engrandece. Porque Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração, Pai. Pedimos a Tua companhia constante, pedimos, Senhor, a Tua orientação. Que o Teu Santo Espírito, o Consolador, acalme o nosso coração nos momentos de aflição, Pai, como já tem feito. E que abra os nossos olhos para contemplar a Tua glória, Pai. Permanece conosco, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Pensando nisso que nós ouvimos, lembramos também de uma palavra de Deus lá no Salmo 50, quando ele diz que, olha, filho, filha, não é uma oferta de cereais, uma oferta de um animal, não é sangue no altar, não é uma ave do céu que você deva me oferecer para agradar o meu coração. Porque tudo isso que você pode oferecer são coisas criadas por mim mesmo. Tudo isso já é meu. A única coisa que eu desejo de você é um coração grato por tudo que eu já tenho feito. E assim eu ouvirei a sua oração, e eu me apresentarei a você, e curarei, sararei e transformarei a sua vida. Esse é o caminho da adoração, um coração grato. Existem vontades que têm que morrer, porque cada um
falou o coração de cada um de nós. A sua palavra nos garante que quando Ele se manifesta, quando Ele se revela, jamais esse encontro voltará vazio. Jamais. Eu creio verdadeiramente que você sai daqui com uma convicção, que Deus separou a você, separou a mim, para sermos adoradores em espírito e verdade. E é nesse sentido que nós caminhamos como igreja do Senhor. É assim que nós nos enxergamos a partir desse momento, como homens e mulheres que precisam reconhecer de forma racional, ter uma fé que se argumenta. Isso é que a Bíblia nos diz. Nós precisamos ter argumentação sólida para a nossa fé. Não podemos ter uma fé puramente emocional, porque na primeira circunstância que mexe com o seu equilíbrio emocional, a sua fé desmorona. É isso que o irmão Petrônio estava trazendo a nós nessa noite. Que tudo aquilo que nós venhamos a oferecer ao Senhor seja o resultado de uma reflexão profunda, de uma reflexão sincera, a respeito não simplesmente do que Deus pode nos dar, mas pela misericórdia dele que já tem sido sobre nós desde o dia que nós viemos a essa terra. Porque a palavra dele também nos garante que ele nos conhece desde quando nós fomos tecidos no ventre da nossa mãe. Então que Deus abençoe a vida de cada um de nós, traga essa consciência e nos faça adoradores em espírito e verdade, cada dia mais arraigados numa fé que não se abala por circunstâncias. É isso que nós cantamos, é isso que nós entendemos aqui. Vontades que têm que morrer, mas uma semente que tem que brotar. A semente de uma fé viva, de uma fé racional, de uma fé que se coloca diante do Senhor, prostrado, em rendição à sua majestade, ao seu amor e ao seu cuidado. Que assim seja na vida de cada um de nós. Foi muito bom estar com vocês nesse domingo. Eu quero convidar você a estar sempre conosco. Você que nos assiste nos canais da internet, Deus abençoe sua vida. Esteja conosco sempre, e se possível, presencialmente. Eu sei que alguns estão muito distantes, pessoas que estão às vezes em outros países e celebrando conosco. Mas se você está próximo, não perca a oportunidade de sentir o mover de Deus também através de pessoas, de relacionamentos comprometidos, de relacionamentos saudáveis. A comunhão na casa de oração, a comunhão no dia a dia, isso é fundamental, que isso também fortalece a nossa fé. É por isso que nós estaremos no período de carnaval aqui nesta casa de oração, no nosso espaço de convivência, trabalhando o tema fortalecidos pela graça de Jesus. Esse é o tema do nosso encontro, esse é o tema do nosso acampamento, do nosso acampa dentro, fortalecidos pela graça do Senhor Jesus. Que Ele nos dê uma semana linda na presença dEle. Aqueles que nos visitaram nessa noite, você foi fator fundamental para tudo que nós apresentamos ao Senhor aqui, porque você pôde cultuar a Deus junto conosco e também perceber como nós nos lançamos à adoração em espírito e verdade. Você é fundamental. Deus ama você. Você é menino e menina dos olhos de Deus. Foi muito bom estar com você aqui. Que Ele nos dê realmente uma semana linda na presença dEle. Que todas as nossas decisões, tudo aquilo que sair da nossa boca, cada atitude nossa, seja fruto de uma grande intimidade com Ele. Que todas as nossas decisões sejam decisões que só aconteçam após uma íntima conversa com Deus. Para que Ele se revele para nós, para que Ele diga exatamente qual é o passo que devemos dar. E que durante a semana possamos nos encontrar aqui, domingo pela manhã, na escola bíblica, a partir das 9 da manhã, no domingo à noite, também aqui a partir das 18 horas. Na quarta-feira nós temos o nosso encontro de oração, a partir das 19h30. Eu quero contar com você nesse tempo e ore um pelo outro, orem uns pelos outros. Ministrem a oração, a intercessão. Cuidem do coração de vocês. Lembrem de cada família enlutada ali na cidade de Brumadinho, filhos. Essa semana é uma semana de grande intercessão, porque existe um lamento tremendo naquela cidade, um lamento tremendo no Brasil. Pessoas sofrendo agora, enquanto nós estamos aqui celebrando, tem pessoas chorando.
descobrindo que seu ente querido não está mais entre eles. E o nosso desejo é que as nossas orações possam alcançar cada um desses corações, possa tratar, e que o Senhor, através dessa oração, possa também derramar sobre cada uma dessas famílias o bálsamo de Gileade, que traz refrigério, que traz conforto e consolo para cada uma delas. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê graça, que saiamos daqui certo de que Ele coloca ao nosso redor anjos para que nenhum mal nos aconteça e nos conduz em segurança até os nossos destinos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, seja com todas as pessoas que nesse momento carecem da misericórdia, da graça do Senhor e por ela clamam, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos sair daqui celebrando ao Senhor? Vamos ficar todos em pé? E você tem a liberdade para dar um aperto de mão quem está perto de você. Aquele que nos visitou hoje, Deus abençoe a sua vida. Vamos celebrar ao Senhor, em nome de Jesus. O tempo todo Deus é bom.
tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Sim, o Deus eterno, bom sim, não. Deus é bom, Deus, o tempo todo, Deus é bom. Te adorarei. Sonho de Deus, vontade do Pai, ter filhos, amigos, discípulos de Cristo, filhos curados, dispostos a amar, honrando a missão de pastorear. Começando bem perto, o dom exercer, a família é o palco de todo aprender, cultivando ouvir, moderando falar, proceder agradável ao Pai. É sonho de Deus, Vidas curadas, é sonho de Deus, famílias voltar, é sonho de Deus, igrejas saudáveis, transformando cidades em jardins de Deus.